Olá, está no ar mais um programa Eu e Elas, comigo, Isa Mendonça. E você sabe que todo sábado a gente traz matérias interessantes e importantes que fazem a diferença no seu dia a dia. No programa desta semana, você vai acompanhar a volta às aulas e a proibição do uso de celular. Será que os alunos gostaram dessa ideia? Tem também o Instituto Formar com o quadro Formando Pessoas e Mudando Ideias. Tem Saúde Bucal com a doutora Flávia Zardini no nosso quadro Saúde e Bem-Estar. Mercado imobiliário para você ficar por dentro de tudo o que acontece no Espírito Santo e ainda um café que aconteceu na OAB, uma coletiva de imprensa. Bora acompanhar o programa? Diretora, roda a vinheta. E a gente abre o programa trazendo uma matéria que é sobre a proibição do uso de celular nas escolas. O que será que os alunos acharam dessa ideia? Bora acompanhar? O ano letivo começou e, junto com o retorno dos estudantes das salas de aula, uma nova regra nas escolas do país: a proibição do uso de celulares pelos alunos. A nova lei tem como propósito proteger a saúde mental, física e psíquica de crianças e adolescentes, permitindo com que os alunos participem das atividades e interajam entre si. Aqui no estado, uma escola pioneira já adotava essa medida antes da nova lei agora em vigor. Quando surgiu o celular, nós imediatamente identificamos um risco e já tomamos providências para que não houvesse uma competição entre o processo educacional e a tecnologia. Desde então nós passamos a olhar a tecnologia como uma parceira, desde que usada de forma intencional. Então nós podemos usar aqui eventualmente um notebook, tablet, na hora que o professor decide usar, porque há uma intencionalidade pedagógica, objetivo muito claro. O projeto proíbe o uso de celulares durante as aulas, o recreio e os intervalos. A escola entendeu que seria necessário complementar a proibição com projetos de estímulos a interações pessoais e às brincadeiras presenciais, algo que era muito natural antes da proliferação de celulares entre crianças e adolescentes no mundo todo. O recreio é um espaço de socialização entre os alunos da própria turma, mas também com alunos de outras turmas que são amigos. É um momento de movimento, momento de estar realizando atividades que envolvam movimento, coordenação motora grossa e fina. Então a gente oferece aqui um conjunto de atividades, inclusive aquelas mais antigas que as pessoas esquecem: perna de pau, bambolê, entra em cena aí uma peteca, um ping-pong, às vezes até temos aqui o xadrez gigante, que é menos movimento, mas tem uma parte intelectual importante. Então, por tudo isso, a gente procura oferecer no recreio atividades motoras e que também ajudam na socialização. Aqui eu sempre converso com as minhas amigas ou com os meus amigos, às vezes jogo na quadra, então acho uma coisa bem boa, na verdade. Eu gosto de conversar com as pessoas. Estudos avaliados pelo MEC apontam que o uso excessivo de telas prejudica o desempenho acadêmico, reduz a interação social e aumenta as chances de depressão e ansiedade entre os jovens. Porém, quando bem utilizada, o uso das telas é uma aliada. Não podemos colocar na tecnologia a pecha de coisa ruim. O ruim é o uso inadequado, sem uma intencionalidade, sem uma supervisão conforme a faixa etária. O que nós temos aqui, o celular não existe aqui dentro, ele não é usado, inclusive pelos professores e colaboradores. Mas nós temos laboratórios de informática, a gente autoriza o aluno a trazer um tablet ou um notebook nos momentos que a gente entende que eles serão
positivos no processo educacional. Então, tecnologia bem utilizada, com monitoramento, com intencionalidade pedagógica, é uma boa ferramenta para o processo educacional. Você vê alguma vantagem em não usar o celular na escola? O que isso daí traz de positivo para você? Traz que eu foco mais nos estudos, falo mais com os colegas, sei todo mundo está no celular, traz mais atividade com eles mesmo. Quando você chega em casa é que você vai pegar o celular? Nem sempre quando eu chego em casa eu pego o celular. Meus pais também não deixam, é até melhor para mim, eu acho bem interessante. Eu foco geralmente em outras coisas, talvez estudar um pouco, ficar com meu irmão, que eu tenho, e outras coisas assim. Diversos países que antes permitiam o uso do aparelho celular nas escolas, como a Suíça, Portugal, Espanha, Austrália, entre outros, retrocederam e não permitem mais. Eles defendem que os dispositivos afetam a interação pessoal e dificultam o aprendizado. Anos atrás, alguns países foram os primeiros a liberar o uso de tecnologia de uma forma ampla, mais irrestrita. E ao longo dos anos, o monitoramento feito do processo de aprendizagem mostrou que, em vez de avançar no processo educacional, houve um retrocesso. Então eles entenderam que a tecnologia foi além do ponto e ela se tornou, em vez de um promotor da educação, um dificultador. Então, um exemplo claro, letra cursiva, que alguns países aboliram, hoje estão retomando, porque o processo de escrita com letra cursiva, ele caracteriza uma fluidez de raciocínio. Isso contribui muito para o processo educacional. Para que a nova lei seja eficaz, é importante o envolvimento dos pais, garantindo em casa um ambiente propício ao estudo, com mais diálogo, monitoramento, incentivo a hábitos saudáveis como leitura, esportes e, claro, nada melhor do que o exemplo para reduzir a dependência da tecnologia. É uma lei polêmica, mas se é lei, tem que ser cumprida, não é mesmo? Agora vamos para o nosso quadro Formando Pessoas e Mudando Ideias. Olá, Isa! Olá, pessoal de casa! Se você é um jovem e está buscando a primeira oportunidade no mercado de trabalho, fique ligado. No episódio de hoje, vamos falar sobre uma profissão essencial e cheia de oportunidades, o frentista. E tem um detalhe importante, o curso de aprendiz frentista só existe no Instituto Formar. Quer saber mais? Vem com a gente, não é isso, Mara? O que você não sabe é que ser um aprendiz frentista não é apenas abastecer os carros, não é apenas o combustível, vai muito além disso. Ele precisa ter técnica de vendas, de atendimento ao cliente, segurança do trabalho, incêndio, tipos de combustível, e o Instituto Formar é exclusivo no Espírito Santo com o programa de aprendizagem Aprendiz Frentista. Acompanha com a gente um pouquinho da rotina deste aprendiz na prática. Eu tenho duas perguntinhas para você. Como foi entrar no programa de aprendizagem? Ei meninas, eu sou Murilo Graciano, tenho 18 anos e eu sou o aprendiz frentista do Instituto Formar. E o que eu estou aprendendo no curso é sobre marketing pessoal, marketing digital, ética, tudo que a gente precisa para poder se atuar num ambiente de trabalho. E eu acho isso muito interessante porque isso me ajuda, porque como é o meu primeiro emprego, é uma forma de eu conseguir me adaptar melhor em um ambiente profissional, que é um lugar desconhecido para mim e que eu não tenho conhecimento. E a segunda pergunta, quais são os desafios enfrentados entre teoria, quando você fez o Instituto Formar, e agora que você está aqui atuando na prática? Os desafios e oportunidades que eu tenho visto é que, como frentista é um trabalho considerado perigoso, eu tenho que ter bastante atenção e eu tenho que ser profissional naquela área. E as oportunidades que eu achei é que é um ambiente novo, é uma oportunidade nova e são coisas novas que eu vou poder aprender. Então eu posso ser contratado pela empresa, eu posso aprender como funciona hoje em dia o mercado de trabalho e isso me ajuda bastante na minha vida pessoal. E se você é empresário do setor de combustíveis, esse programa também pode ser uma excelente oportunidade para você.
Além de formar novos talentos, o programa de Jovem Aprendiz traz incentivos fiscais e fortalece a equipe. E para você jovem, maior de 18 anos, que deseja uma oportunidade do primeiro emprego, o programa Aprendiz Frentista é uma oportunidade para você. Acesse o nosso portal, faça o seu cadastro e entre em contato conosco para aproveitar esta oportunidade. E você, empresário que precisa cumprir a sua cota de aprendizagem, faça contato conosco, teremos o prazer de atendê-los. E ficamos por aqui. Até o próximo programa. Obrigada, meninas, pela participação de vocês aqui no programa Eu e Elas. E vocês já sabem que o Eu e Elas sempre traz histórias inspiradoras. Eu participei esta semana de um café com a imprensa lá na casa da OAB, onde a nova presidente, Érica Neves, falou sobre os novos caminhos da OAB no Espírito Santo. A OAB do Espírito Santo recebeu a imprensa capixaba para um bate-papo no último dia 8. Na coletiva realizada na Casa OAB, a diretoria da Ordem conversou com os jornalistas sobre diferentes assuntos. Com uma trajetória marcada pela determinação e pelo trabalho, a advogada Érica Neves chegou à presidência da OAB, tornando-se a primeira mulher a comandar a instituição no período de 2025 a 2027. Mais do que um feito histórico, sua eleição com 8.790 votos, sendo 53,8% dos votos válidos, reflete o reconhecimento da advocacia capixaba e o seu compromisso com a classe. Perguntei a Érica Neves como foi se tornar a primeira mulher presidente da Ordem no Espírito Santo em 92 anos de história da OAB no estado e qual o peso dessa conquista. Eu só estou tendo a dimensão da importância de ser a primeira mulher eleita agora. Nos primeiros 30 dias foi muito impactante. Muito. Porque eu fui nas lojas aqui na Praia do Canto, onde eu ando, e as pessoas estavam acompanhando e eu nem sabia. Então as pessoas comemoraram e nem são advogadas. E a palavra inspiração vem em vários, no Instagram, as jovens advogadas, as estudantes de direito. Ah, nossa, eu vou entrar com uma mulher, eu quero passar na prova porque eu quero pegar... Então, eu, Érica, não tinha essa noção. Eu estava tão focada em ganhar que eu esqueci até sobre questões de gênero. Até no meu discurso eu não era acostumada, eu não levantava essa bandeira real. Mas hoje eu vejo a importância que era a gente mudar o olhar da sociedade, para as advogadas. Realmente eu só estou vendo no dia a dia como isso foi bom para a instituição e para toda a advocacia. Eu vejo no dia a dia. Eu me sinto muito honrada mesmo, muito honrada. À frente da advocacia capixaba, Érica Neves sinaliza uma gestão firme e comprometida com dois pilares essenciais: a valorização da classe, garantindo uma OAB acessível e representativa, abrindo caminhos para a jovem advocacia, estimulando o empreendedorismo no setor, além de um posicionamento social ativo, reafirmando o papel da Ordem como defensora da democracia, dos direitos fundamentais e das pautas de interesse público. Tiveram duas ações que foi o que essa diretoria decidiu, que são muito a cara dessa nova gestão. A primeira, a gente diminuiu muito as taxas, que as taxas elas são criadas pela própria seccional. Não é já a anuidade que é do Conselho Federal. A própria seccional ela cria taxas para suas despesas administrativas decorrentes dos procedimentos que vão ser utilizados na ordem. Então a gente pegou algumas taxas que não faziam o mínimo sentido na nossa cabeça, que dependia apenas de um clique do computador, mas que estavam onerando os procedimentos a serem utilizados pela advocacia. Então a gente diminuiu acho que 6 ou 7 taxas, excluímos, extinguimos essas taxas, diminuímos outras, principalmente focando na jovem advocacia e na sociedade individual do advogado, que é sempre a porta de entrada da advocacia, da regularização do CNPJ da advocacia. Isso mostra muito o nosso olhar frente
tornar a ordem mais acessível a todos. E o segundo foi, até o Mota participou comigo lá na sala do TRT, que foi muito emblemático, porque nós tivemos algumas condenações judiciais frente a impedir que colegas que estivessem com atraso na anuidade entrassem na sala da OAB. A aproximação da instituição com o jornalismo capixaba fortalece a presença e a importância da OAB Espírito Santo em assuntos de interesse da sociedade. De fato, foi uma manhã muito proveitosa. Olha, não sai daí não. A gente vai para um rápido intervalo, já já eu tô de volta com muito mais informação relevante para você. Estamos de volta e agora vamos tratar de um tema que é saúde bucal. Como a saúde bucal afeta a sua saúde geral. Pois é, a doutora Flávia Zardini vai participar do nosso quadro Saúde e Bem-Estar. Bom dia, Isa. Bom dia a você que está em casa nos assistindo. Eu sou Flávia Zardini, cirurgiã dentista, e a dica do dia hoje é para alertar sobre a importância da saúde bucal para a manutenção de uma boa saúde geral. São várias as doenças que podem estar tendo alteração em relação aos problemas encontrados na boca. Entre elas, podemos destacar as doenças cardiovasculares, onde uma bactéria pode estar migrando e se alojando em artérias. Pode ter problemas digestivos, problemas reumáticos, problemas a nível de diabetes, porque um paciente diabético algumas vezes pode até ser diagnosticado no consultório odontológico quando ele, de repente, começa a apresentar um descontrole na sua doença periodontal. Ou mesmo um paciente que não apresentava esse problema, ele passa a ter inflamação gengival, problema periodontal e é encaminhado ao médico. Ao mesmo tempo que esse paciente que tem esse problema periodontal, quando ele está descompensado, ele vai aumentar a sua glicemia. Então é um problema de via dupla, porque o diabético apresenta desenvolvimento de doença periodontal, que é a doença dos tecidos que circulam o dente, que sustentam esse dente na posição, problema gengival, que é a inflamação da gengiva ao redor desse dente, e quando ele apresenta essas alterações, o paciente ele vai descompensar, ou seja, a sua taxa de glicemia vai alterar. Então, um paciente que não está um diabético controlado, que usa medicação regular, que faz a sua dieta passada pelo médico, mas que não tem uma boca tratada, não está usando fio dental, não está fazendo uma escovação correta e não está comparecendo ao dentista, ele não controla a sua glicemia, se não tiver com isso em dia. Outros problemas que podem estar sendo apresentados por conta de uma falta de manutenção da saúde bucal são problemas a nível de saúde mental, autoestima, relacionamento interpessoal, são problemas que podem também estar sendo causados por conta da estética. São problemas a nível de fala, mastigação, respiração e vários outros. Para ter uma boa saúde bucal, é fundamental termos uma boa escovação na técnica correta, com o uso da escova de dentes apropriada, de tamanho apropriado ao tamanho da sua arcada, trocada periodicamente, uma escova de cerdas macias, o uso de um creme dental com flúor, o uso do fio dental corretamente, que não basta escovar, não basta passar fio dental, mas tem que fazer de tudo usando a forma correta, porque senão a remoção da placa, ou seja, daquela sujeirinha que fica entre dente e gengiva e sobre os dentes, não vai ser eficaz e não vai causar o efeito desejado. Uma boa alimentação, ou seja, uma alimentação saudável, com restrição de consumo de açúcar, porque o açúcar não é ruim só porque provoca cárie. O açúcar também provoca cárie, mas o açúcar é inflamatório, o açúcar causa em excesso
pode causar até uma diabetes, o açúcar em excesso aumenta o peso, levando a uma obesidade, o excesso de peso pode desencadear uma hipertensão arterial e eu falo que também o açúcar provoca cárie. E outra coisa que devemos fazer de fundamental importância é visitar regularmente o dentista, que ele é o profissional capacitado para estar diagnosticando e devolvendo ou fazendo uma prevenção da sua saúde bucal. Então, essas informações são de fundamental importância para te mostrar o quanto é importante o cuidado com a saúde bucal. Um beijo, um bom final de semana e até a próxima. Obrigada, doutora Flávia, pela sua participação. E agora vamos ao mercado imobiliário. Como está o mercado de imóveis aqui no nosso Espírito Santo? E hoje estamos aqui com um corretor de imóveis, que eu vou deixar ele se apresentar, né? Por favor, Édipo, se apresentem. Prazer, eu sou o Édipo Freitas, corretor de imóveis aqui da Hub Negócios Imobiliários. Prazer, Mari. Então, hoje com muita alegria, que é um tema muito importante, né? Que a gente vê que é uma dificuldade das pessoas, de modo geral, que é sobre a avaliação do imóvel. Você deseja tanto vender seu imóvel, você fica lá, como faço? O que devo fazer? Onde procurar? Quem? Então, hoje a gente vai te dar algumas sugestões, algumas dicas para você. E eu começo perguntando ao Édipo, o que a pessoa deve fazer para saber o valor do imóvel dela para vender? Mário, primeiro momento é realmente contratar um corretor, um profissional especializado, principalmente na região do seu imóvel. Porque o corretor ali, já especializado na região, ele vai saber o valor de metro quadrado, vai entender a tipologia dos prédios, conhece bem ali o mercado da região e isso é fundamental. Então o primeiro passo é contratar um corretor de imóveis. Uma coisa também interessante é o seguinte, o imóvel novo e usado. Tem algumas vertentes, né, que realmente só o profissional, que é um corretor de imóveis, né, que trabalha nessa profissão, que pode te ajudar. Então, essa importância do corretor, porque tem as variações. O Édipo, e vou aproveitar, Édipo, aqui e perguntar o seguinte, o Édipo, e médio imóvel pronto, pronto, tem alguma diferença de casa, apartamento, se fez reforma, se não fez? Me fale, porque tem muita gente que faz uma reforma muito grande e às vezes é surpreendido que não consegue tirar o valor que investiu. E aí? Exatamente. Acontece muito porque, dependendo da decoração que você coloca no seu imóvel, não é do gosto do cliente que está querendo comprar esse apartamento. Então, para você, para o seu gosto, aquele apartamento tá bom, você investiu, mas para o outro cliente ele quer fazer uma decoração diferente, quer repaginar, trocar piso. Então, tudo isso leve-se em consideração na hora da avaliação, principalmente. Então, assim, às vezes o cliente faz aquela reforma, bota muita coisa achando que vai valorizar muito o imóvel e acaba que não valoriza, porque depende muito do gosto. Outra coisa importante é o seguinte, é documentação. Beleza, avaliamos o imóvel, tá no preço de mercado, mas não tem documentação necessária, tanto para comprar à vista, quanto para financiar. E aí? Primeira coisa é você estar com o seu imóvel totalmente regularizado, com a documentação em dia. Isso é fundamental. E eu queria até tocar no assunto, Mari, que é o nosso grupo de precificação, né? Que a gente faz parte. O Renatinho lá, ele cuida desse grupo lá muito demais. Bem. E lá a gente discute sobre essa avaliação, que ele fala muito que você tem que estar com o seu imóvel dentro do preço de mercado, que isso é o principal para você fazer a venda do seu imóvel. Se você tiver com o seu imóvel fora do preço de mercado, dificulta muito a venda. Então isso é muito importante, além de estar com a documentação em dia. Muita gente pergunta, né? Tem diferença, né? Imóvel 1 ano, 2 anos, 3 anos? O que você me diz? Imóvel novo. O imóvel novo ele tem uma avaliação diferente do usado, principalmente pela tecnologia que ele emprega, principalmente pela qualidade do material empregado, é diferente. Por exemplo, hoje você vê muito empreendimento aí já que entrega com porcelanato, já com a biofilia na fachada, então tudo isso valoriza bastante e aí esse imóvel é muito mais valorizado que um imóvel usado. Então a gente tem que tomar cuidado também, porque às vezes a avaliação dentro do valor de mercado, por exemplo, de Vitória, acaba colocando esses imóveis junto com o usado.
que não é uma verdade, né? Você pega muito imóvel ali, por exemplo, Praia do Canto, que são prédios antigos, e você pega um apartamento novo que acabou de ser entregue. É um preço totalmente diferente. E eles não levam em consideração isso, colocando o valor tudo junto, como se fosse o valor ali da Praia do Canto do metro quadrado. Como é que funciona a avaliação judicial? Como é que você pode falar isso pra gente? Primeiramente o corretor ele tem que ter o CNAE, é um documento diferente do Cresce, você precisa ser um avaliador especializado, você vai fazer um laudo, um documento oficial, que é chamado de PITAM, lá você vai colocar as características, colocar foto do imóvel, o tempo de depreciação, o que valoriza, qual a característica daquele imóvel, localização, tudo isso faz diferença e aí você vai documentar no PITAM, fazer esse relatório e passar a sua avaliação, porque aí o juiz vai levar em consideração a avaliação feita pelo profissional. Agora vocês percebem que tudo são dados? Então, um corretor de imóveis que está no mercado, ele com certeza vai saber o valor do seu imóvel. Então a gente está falando para você quanto que é importante o profissional para te ajudar nesse sonho. Então procure realmente corretor imobiliário que seja capacitado para te ajudar nesse sonho tão maravilhoso que é a compra da casa própria. Quero te agradecer, Edipo, por estar aqui conosco, dividindo seu conhecimento. É muito importante a gente trazer, porque conhecimento ele realmente liberta, né? Então, por favor, você também dê sugestões de pauta para nós. Obrigada, Edipo. Obrigado a você, Mara. Até a próxima. Até a próxima, gente. Foi um prazer estar com vocês. Mercado imobiliário sempre com informações relevantes para você. E chegamos ao final de mais um Eu e Elas. Obrigada pela sua participação, pela sua audiência. Todo sábado, às 10 horas da manhã, eu tô aqui esperando por você. E olha, se você perdeu esse programa, não se preocupe. Amanhã, domingo, às 7 horas da manhã, tem a reprise. Então você pode ver e também rever os nossos outros programas no nosso YouTube. Acesse o nosso QR Code e já começa a seguir. Aproveita também para seguir as nossas redes sociais. Eu te espero sábado, às 10 horas da manhã. Um beijo, bom final de semana, fique com Deus.